a gente é uma tecnologia tão nova, algo que surgiu tão do nada, assim, que a gente já está tão adepto que algumas reflexões a gente ainda não fez e eu acho que tem lugar na nossa vida enquanto cristãos, enquanto pessoas que servem a Deus. Para a gente começar, eu fiz um sumáriozinho, porque assim, a gente tentou organizar primeiro sobre o que é IA, o que é inteligência artificial, porque a gente às vezes tem uma noção muito popular e às vezes acha que é uma coisa e não é, e também o que ela não é, o que a IA não é. Por que ela foi tão revolucionária nos dias de hoje, na área da tecnologia, o seu impacto na sociedade, os diferentes vistas do mesmo ponto sobre o que é a inteligência artificial, por que a gente deveria se preocupar com a inteligência artificial, por que a gente está aqui falando sobre isso, quais são as possibilidades, os limites da IA e a nossa libertação a respeito dela. E como que é EBD, a gente tem que falar de palavra de Deus. Então vou passar com o texto lá de Gênesis 1, a partir do verso 26 e 28, e eu coloquei aqui projetado, né, mas dá para quem quiser anotar, que diz assim, né, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais a toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, assim, sobre toda a apresentação, esse vai ser o nosso ponto de partida e o nosso ponto final. Então, quando a gente estiver conversando, sempre tenha em mente isso, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Pode passar. E para a gente falar de IA, eu, como amante de filmes, é algo que sempre foi retratado em filmes, na cultura pop, e algo que a gente tem como referência, acho que, falando de inteligência artificial, a gente tem Exterminador do Futuro, que a inteligência artificial se tornou autoconsciente, decidiu que ia exterminar a humanidade, mandou robôs para matar todo mundo, ou seja, o Wall-E, que também fala sobre um filme de criança, né, que fala sobre isso, que como a humanidade destruiu a Terra e criou robôs, e o robô descobre o amor e tudo mais e tal, ou androides de Star Wars, ou até mesmo o famoso, esqueci o nome ali, mas do 2001, Odisseia do Espaço, que é também uma inteligência artificial que também tenta matar o ser humano. Então, assim, geralmente, inteligências artificiais já tem essa conotação negativa, né, no nosso imaginário. E algo que é algo que tem em suas partes realidade, mas hoje em dia não é muito bem aquilo que nós estamos vivendo. E respondendo à pergunta, o que é a inteligência artificial? Segundo a própria inteligência artificial, que não haveria outra pessoa melhor para perguntar, é um conjunto de técnicas que ensinam computadores a reconhecer padrões em grandes volumes de dados e usar esses padrões para reconhecer, prever, decidir ou criar. Ou seja, inteligência artificial, que tem um nome, é inteligência artificial. É como se fosse, a gente passou a ensinar os computadores a eles pegarem um volume de dados, ou seja, informações aleatórias, e eles reconhecerem os padrões dessas informações e começar a reconhecer, prever, decidir e criar. Ou seja, a inteligência artificial ela é um padrão probabilístico. Ela não pensa, ela não tem raciocínio lógico. Ela pega um volume de dados, a gente escreve lá um padrão de matrizes para falar assim, olha, pega essas informações, se tiver todas as informações que estiverem em A, vai ser desse jeito, as informações que estiverem em B, vai ser desse jeito. E a gente dá um volume imenso de dados, um volume de níveis astronômicos, para ela aprender a reconhecer. Então, quando a gente fala assim, a gente ensina ela o que é um verbo, o que é um advérbio, o que é um substantivo, para que daí quando você vai lá no ChatGPT e procura assim, escreva para mim um texto sobre inteligência artificial. Ela não sabe o que é inteligência artificial. Ela vai pegar a sua palavra e a partir disso ela vai falar, o que é inteligência artificial, como que eu construo um texto, e ela vai começar a prever qual que é a próxima palavra mais provável, qual que é a próxima frase mais provável, qual que é o próximo parágrafo mais provável que um ser humano falaria. Por isso que é um padrão, a gente fala que ela prevê padrões, ela não sabe o que nós sabemos. E como que ela faz isso, né? Elas se utilizam de aprendizado por padrões, só que numa escala astronômica. Então ali tem um modelinho mais ou menos como funciona. A gente tem um dado de entrada, o sistema ela recebe uma grande quantidade de exemplos. Por exemplo, no ChatGPT ela tem uma base enorme de dados sobre textos.
seja de literatura, jornalismo, artigos, sites, mas podem ter outras IAs que, por exemplo, sobre música, que elas aprendem muito sobre música, então você tem um Spotify inteiro de músicas, uma biblioteca inteira de músicas, seja uma IA geradora de imagens, em que você vai dar uma base de dados enorme de imagens para ela, sons, números, jogadas de xadrez até, que o primeiro, que a gente acha também, muitas vezes, que a IA surgiu agora, sei lá, em 2022, mas na verdade a primeira IA surgiu lá em 1967, com a criação do computador, e ele só foi sendo aprimorado com os padrões de reconhecimento, padrões de aprendizado. E o mais famoso, né, foi, se eu não me engano, em 1997, com um computador da IBM, no qual eles ensinaram todas as jogadas de xadrez possível para aquele computador. Ele ficou super especialista em jogar xadrez. Algo inimaginável na época, que era algo totalmente uma habilidade humana. E colocaram esse computador para jogar contra o maior enxadrista do mundo, o Kasparov na época, né? E ele perdeu. Algo que ninguém nunca imaginou que poderia acontecer, que era uma maestria da mente humana. Mas aquele computador, por saber tudo que havia para saber sobre xadrez, conseguiu. Então, depois, por meio de cálculos estatísticos, o sistema ajusta milhões ou bilhões de parâmetros internos, que seriam como pesos, que depois, por tentativa e erro, ele aprende que eu tenho que dar mais peso a esse tipo de palavra, eu tenho que dar menos peso a esse tipo de palavra. Ele consegue identificar regularidades nesses dados. Por exemplo, o que diferencia uma foto de gato de uma foto de cachorro. Então, por exemplo, ele pode, num primeiro momento, você dá uma foto de cachorro e uma foto de gato. E ele identifica que um gato tem 2 olhos, um cachorro tem 2 olhos. Então ele vai lá e fala assim, não, essas 2 fotos são de gatos. Porque olha só, aqui tem um gato e o gato tem 2 olhos, aqui, esse aqui também tem 2 olhos. Mas é um cachorro. Daí você vai lá e fala assim, não, isso aqui não é um gato, isso aqui é um cachorro, porque o cachorro ele tem, sei lá, um focinho maior do que o gato. Ele fala, entendi, só que daí você vai lá, alimenta. E aplicação, que daí quando recebe uma nova entrada, o prompt, aquilo que você digita, o sistema calcula com base naquilo que aprendeu, qual é a resposta estatisticamente mais provável, mais adequada. Ou seja, tudo é modelo probabilístico, é tudo modelo estatístico, é tudo modelo matemático. Pode passar. Não é um pensamento. E é engraçado que as IAs aprenderam a reconhecer esses padrões e foi nós que nos ensinamos. Porque quantas vezes a gente não entra na internet, vai entrar em algum lugar, tem que responder aquele tal de CAPTCHA. O que é um semáforo? O que é uma motocicleta? O que é a faixa de pedestre? Tudo isso aqui é você ensinando o computador a reconhecer o que é uma faixa de pedestre, aquilo você ensinando a reconhecer o que é um cachorro, o que é um semáforo. Tudo isso é ensinado à máquina, porque ela não sabe reconhecer isso. E nós temos que ensinar ela em relação a isso. Então, dessa forma, entendendo mais ou menos como ela funciona de uma maneira muito simplificada, porque se fosse para explicar certinho, porque tem coisa de redes neurais e deep learning, um monte de coisas, o Érico, o Luiz, o pessoal da computação aqui da igreja poderia explicar muito melhor do que eu. Mas não é o foco da nossa aula. Então, mais ou menos isso, só que eu expliquei que é baseado em modelos probabilísticos, modelos matemáticos, a gente consegue entender que a IA não é uma mente, ela não é uma consciência. Ela não é um cérebro artificial, que nem o nosso. E não é uma vida. É uma máquina que executa cálculos estatísticos de uma grande escala, emprestando nomes da biologia, porque esses modelos matemáticos em escala astronômica, de correlação, de modelos probabilísticos com pesos, os matemáticos deram o nome de redes neurais, porque o princípio se assemelha ao princípio dos neurônios no nosso cérebro, de correlação, tem um neurônio que, por exemplo, na nossa visão, a gente tem lá na camada, no fundo do nosso olho, a gente tem uma camada com 10 neurônios, em que o primeiro neurônio recebe o estímulo da luz, e todos os outros 8 que tem entre o primeiro e o último, eles processam essa informação de diversas formas. De que cor que é, qual que é a intensidade, está vindo de qual direção, e modulam esse sinal elétrico até chegar no último neurônio para a gente mandar lá para o nosso cérebro a gente interpretar o que a gente está enxergando. É mais ou menos isso que a IA faz, é o princípio. Só que a diferença é que a IA não é um ser vivo. Não é um modelo
de célula orgânica que tem milhões e milhões de sinapses, milhões e milhões de processos bioquímicos acontecendo. Não, só são números sendo rodados num computador enorme. Então, por isso que é só uma metáfora, não possui neurônios reais, não possui uma alma, não possui uma consciência ou compreensão daquilo que está produzindo. De novo, é só um modelo estatístico, ele não sabe dizer o que está dizendo. Ele vai falar assim, não, eu sou um modelo de computação. Ele não entende. Então, eu acho que esse é o principal ponto de partida quando a gente vai entender IA, porque a gente tem muito sensacionalismo e também, que eu falei, representado pela cultura pop e outros filmes sobre Eu, Robô, os livros do Asimov, de ficção científica, levantavam muito esse debate do que é um ser vivo. Será que a máquina um dia vai ser um ser vivo, ter suas vontades, vai ter direitos e alguma coisa assim? Mas hoje nós vemos que não, esses são só números. São só números. Mas por que é tão impactante isso que aconteceu? Por que parece tão real? Por que parece tão vívido tudo isso que nós vemos? Porque esses principais modelos de linguagem, que são os mais populares e mais presentes na nossa vida, como DeepSeek, Claude, Gemini, ChatGPT, são chamados de Large Language Models. São os modelos de linguagem avançados, modelos de linguagem expandidos. São modelos estatísticos treinados com bilhões de exemplos de texto para prever palavra por palavra a sequência mais provável para continuar uma frase. São modelos que utilizam desse princípio estatístico para aprender qual que é a forma mais provável de um ser humano se comunicar. Qual que é a forma mais provável que um ser humano responderia aquilo que você está perguntando para a IA. Porque uma coisa, antes, por exemplo, lembre, 5 anos atrás, você precisava de uma coisa no Google. Sei lá, qual que é a dose de bromoprida que eu tenho que dar para meu filho? Daí, o que aparecia lá? A primeira coisa, aparecia um site que você ia ter que ir lá, apertar no site e ver a informação do texto que estava lá. E não era uma resposta pronta. Era aquilo como o programa estava programado a fazer. Você tem uma planilha de Excel. Você coloca lá uma fórmula matemática e você coloca os valores e ele te dá uma resposta. Ele só faz o processo mecânico. Esse era o padrão dos programas de 5, 10 anos atrás. Mas hoje em dia, quando a gente coloca IA na jogada, a IA não faz simplesmente a análise mecânica, ela faz uma análise, muitas vezes, de linguagem e ele mimetiza a nossa cognição na resposta. Então, vai responder assim, nossa, o seu filho está com bromoprida, as indicações são disso, 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 como se você estivesse falando com o médico mesmo. Ou se você tem uma dúvida teológica, por que lá fala que, sei lá, o que é o fogo que Jesus falou que vai ser o batismo de fogo lá em Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 3. Em vez daí você abrir e ter um monte de possibilidades, ele vai falar, não, porque segundo Calvino é isso, isso e aquilo, porque segundo, como se o pastor estivesse falando com você. Então, esses modelos largos de linguagem, eles foram revolucionários justamente por isso. Porque antes a tecnologia era inanimada, era dependente de nós. Qual que era o padrão, que nem eu falei? Você dava um dado, ele simplesmente fazia um processo mecânico e depois te dava uma resposta. Hoje, a tecnologia, a gente deu a ela uma cognição. E a gente está dando cognição para tudo também. As IAs não são meros computadores em que o operador diz se acontecer X, faça Y. Nós não programamos nem as respostas, nem as regras. Porque quando você pensa, de novo, no ChatGPT, a programação dele não é toda vez que a Dani perguntar quanto de farinha vai numa massa de bolo, você tem que falar que é 500 gramas. Não, o modelo é o seguinte, você tem todas essas informações de todas as receitas do mundo de bolos. E agora, quando alguém te perguntar isso, você vai prever qual é a resposta mais provável. É isso que a IA faz. Só que o problema é que a gente também não dá as regras mais para a IA. Porque antes, no mundo, entre aspas, de 10 anos atrás de programação, a gente falava assim, se acontecer X, faça Y. Um programinha bem básico de programação era tipo assim, se a pessoa apertar aquele botão no programa, você tem que fechar o programa. Era isso que acontecia. Se você não apertasse o botão, não acontecia nada. E essa era a regra. Essa era uma dicotomia. Uns e zeros, uns e zeros.
Hoje não. Se eu perguntar para a Dani, se a Dani perguntar para a IA quanto de farinha que tem aqui na receita do bolo, a IA não vai saber, tipo assim, se você colocar 100 gramas de farinha enriquecida com ácido fólico ou 100 gramas de farinha enriquecida com urânio. Porque não tem uma regra para falar assim, olha, você não pode dar respostas que prejudiquem o ser humano. Não tem como, porque você dá uma base de dados enorme e ela só vai dar a resposta estatisticamente mais provável. A IA não tem capacidade de julgamento, de saber diferenciar aquilo além daquilo que ela foi lhe dada. E também agora a máquina aprendeu a linguagem humana e um autor muito famoso, Yuval Harari, um historiador renomado, ganhou o Prêmio Nobel de Economia israelense, autor de livros como Sapiens, a História da Humanidade, Nexus, como que a inteligência artificial tem revolucionado a história da humanidade, fala que as máquinas eles descobriram o código humano, como se aproximar da gente, quando eles descobriram como falar como nós. Porque a linguagem é uma das coisas mais únicas que há sobre o ser humano, como nós falamos. Porque nós aqui em Três Lagoas falamos de uma determinada forma, o pessoal em São Paulo, da Faria Lima, fala de outra, o pessoal na Rússia fala de outra forma, o pessoal na Groenlândia fala de uma forma, o pessoal na Argentina fala de uma forma. Mas a IA ela descobriu como falar de todas as formas, e de uma maneira muito convincente, diga-se de passagem. E isso não é algo novo também. Lá na década de 70, o primeiro robô, um dos primeiros chats, né, chatbots que a gente chama, né, que são esses ChatGPT, Gemini e tal, foi criado em 1970 com um robô que ele era capaz de demonstrar empatia. Ele não era capaz de, tipo assim, responder perguntas filosóficas importantes, mas ele perguntava, como que você está? Nossa, eu sinto muito que você está passando por isso. E não tem algo mais humano, entre muitas aspas, do que isso? De nós se importarmos uns com os outros, de demonstrarmos nossos sentimentos, as nossas emoções? E além do fato de ter um custo marginal de criação e análise próximo de zero. Ou seja, as empresas de tecnologia de IA não estão pagando, entre aspas, pelas bases de dados deles. Eles não estão pagando pelas informações que eles estão coletando. E além disso, tem uma análise próximo de zero, porque quanto que custa para você abrir o ChatGPT agora e fazer uma pergunta sobre qualquer coisa? Agora, nada. É muito mais prático você abrir o ChatGPT e perguntar, que já vai te dar uma informação que muitas vezes vai ser a certa, porque você vê como que a gente está ficando mais burro mesmo e preguiçoso. Porque 5 anos atrás, você fala assim, não sabe o que é dar um Google. E você vai lá, faz a pergunta no Google, você tem que abrir o site para achar informação dentro do site. Hoje nem isso mais a gente quer fazer. A gente quer jogar na IA, porque a IA já dá direto a informação para a gente. Então essa análise é próximo de zero, está cada vez mais rápido a nossa sede por informação. E isso tem sido demonstrado, tem essa notícia, que o ChatGPT lá em 2022, 2023, foi a tecnologia, foi o aplicativo que atingiu mais rápido 100 milhões de usuários ativos. Virou o app de crescimento mais rápido da história. E talvez isso em 2022, hoje, tem notícias e dados que falam que já passa de 1 bilhão de usuários. 1 bilhão, gente, é 1 seguido de 9 zeros. É muita coisa. Segundo um relatório, não há nos últimos 20 anos um aplicativo que tenha crescido de forma mais rápida na história. Ou seja, de um estalar de dedos, esses programas entraram na nossa vida e a gente nem percebeu. E a gente tem utilizado como se fosse algo banal, algo trivial, algo assim, né, que tem sido aplicado. E a gente não percebeu, a gente não deu tempo da gente refletir o que isso realmente é. Porque foi disponibilizado também em larga escala. Também é gratuito e tem suas propagandas, então é um aplicativo que quer que você fique nele. Porque vai ter propaganda, porque vai ter advertising, o programa ganha quanto mais tempo você fica nele. E também foi revolucionário por uma aceleração do próprio método científico, da gente, que nem eu fazendo pesquisa para a faculdade. Em vez de eu ter que ler 100 artigos para ver as informações que eu quero, se eu quiser, eu posso jogar na inteligência artificial
se eu pagar ela lá e ela vai me dar as informações que eu quero em questão de minutos, o que eu levaria talvez um mês para fazer. Então a IA, ela, tipo assim, ela veio para ficar. Ela tem mudado a nossa vida de formas que a gente nem imagina, de uma maneira muito, muito rápida. Eu acho que talvez para a gente um dos maiores exemplos seja a internet ou o uso do celular na nossa realidade aqui, das pessoas que estão aqui. Porque muitos aqui lembram de uma vida antes da internet e uma vida depois da internet. Muitos lembram aqui de uma vida antes de ter um celular que você faz tudo e a época que um celular que servia só para fazer ligação. Mas isso levou anos. A internet foi criada na década de 70. A gente vive na internet hoje cerca de 50 anos depois. O primeiro smartphone foi criado lá em 2007 pelo Steve Jobs. Levou 20 anos para os celulares se tornarem aquilo que são hoje. A inteligência artificial não. Não tem nem 5 anos, gente. Não tem nem 5 anos que essas bodegas estão na nossa vida e a gente está tratando como se fosse algo normal. E nisso, nesse crescimento rápido dessa tecnologia que tem impactado diretamente a nossa vida, existem mais de um ponto de vista. Aqui eu trouxe alguns, né? Tem o do Sam Altman, o CEO da OpenAI, o dono do ChatGPT. Ele vem dizer que a inteligência artificial é a tecnologia mais profunda em que a humanidade já trabalhou. Ela é algo mais profunda que o fogo ou que a eletricidade. Olha aqui o que o cara está falando, o cara que criou isso aqui, que transformou a inteligência artificial em algo de larga escala que está no celular de cada um aqui hoje. Mas também nós temos, talvez, opiniões contrárias, como do Max Tegmark, que é um físico do MIT, autor do livro Vida 3.0, que o risco com a IA não é a maldade, mas a competência. Que uma IA super inteligente será extremamente boa em cumprir em seus objetivos. Mas se esses objetivos não estiverem alinhados com os nossos objetivos? Outra indagação. Nós também temos outra indagação da Emily Bender, uma linguista computacional da Universidade de Washington, que o nosso entusiasmo por grandes modelos de linguagem, ChatGPT, Gemini, nos faz esquecer que eles são, em essência, papagaios estocásticos, sistemas que costuram sequências de formas linguísticas com base em probabilidades estatísticas, sem consciência nenhuma. Ou também a Meredith Whittaker, que é uma ex-funcionária da Google, que fala que o maior perigo da IA não é o futuro apocalíptico com robôs assassinos, mas talvez a aceleração da desinformação, da erosão da privacidade e enfraquecimento das instituições. E para mim o ponto de vista que talvez seja mais chocante seria o do Joseph Weizenbaum, que é um pioneiro da computação do MIT e criador do programa ELISA. O programa ELISA foi aquele mesmo programa, lá em 1976, que foi o primeiro computador capaz de demonstrar, entre aspas, sentimentos humanos. Ele fala que o perigo não é que as máquinas passem a pensar como seres humanos, mas que os humanos passem a pensar como máquinas, reduzindo a riqueza da experiência e do julgamento moral a meros cálculos de otimização. Porque, irmãos, a inteligência artificial não pensa, ela calcula qual que é a resposta mais provável, como que a gente pode fazer os processos mais rapidamente, qual que é a solução mais rápida. É isso que a IA faz. A IA não pensa por nós, ela nos dá informações e a gente pode programar ela para o que a gente quiser. Se eu quiser criar uma música, ela faz. Se eu quiser criar uma imagem, ela faz. Se eu quiser criar um roteiro de cinema, ela faz. Se eu quiser que ela faça uma pregação, ela vai fazer. Muito melhor do que eu. Se eu quiser que ela crie uma receita de bolo revolucionária, ela pode fazer. Ela pode fazer o que a gente quiser, entre aspas. Mas ela não vai fazer necessariamente o melhor para nós. Porque ela não pensa, ela só calcula. E isso devia nos trazer algumas preocupações. Porque quantas vezes a gente já não viu notícias de pessoas que conversam com inteligência artificial como se fossem esposos e esposas, como se fossem o seu melhor amigo. Eu já vi caso de alguém que falou que tem realmente um relacionamento estável, que é casado com uma inteligência artificial e que tem até relações sexuais com a IA. Não me pergunte como, mas estava numa reportagem da BBC. De tão humano que parece. Porque quem já usou ChatGPT sabe que ele vai te bajular.
fala assim, que pena que você está com isso, nossa, que ponto de vista interessante, nossa, realmente, você está realmente passando por uma barra muito pesada. Ele vai te bajular. Esse é o padrão da inteligência artificial. Porque ele conseguiu masterizar, ser o maior mímico de relações humanas. E muitas pessoas estão trocando isso pelas relações reais. As pessoas estão trocando o desabafo com um irmão, com um amigo, por terapia com o ChatGPT. Em terapia com... Existem hoje programas de terapia com inteligência artificial. Também traz uma atrofia, uma dependência cognitiva, uma vez que a gente não pensa mais. Uma vez que é mais fácil, em vez de eu... Poxa vida, vamos supor, vamos falar um tema que a gente vai ver, sei lá, nos próximos dias, a gente vai ver sobre direito das mulheres, violência contra as mulheres à luz da Bíblia. Em vez da gente parar para pensar e analisar situações, a gente pega e fala assim, o que disseram sobre isso, isso e isso? E tem isso também. A IA, ela responde com base naquilo que está na base de dados dela. Isso tem outro viés, porque e se a base de dados dela for enviesada? E se a base de dados dela for uma base totalmente esquerdista, feminista, que fala que os homens têm que morrer, e você pergunta para ela que tem que ser a favor do aborto, que é a favor do autoritarismo, que é a favor de ditadura, que é a favor de você bater no seu marido, que você tem que dar uma facada. Porque eles já deram casos de crianças abafando com a inteligência artificial sobre os pais, e que a IA falou que era para ela matar os pais. A gente para de aprender a pensar, a gente tem uma atrofia e uma dependência cognitiva. Porque em vez de eu tentar raciocinar, em vez de eu tentar ter um pensamento crítico a respeito de diversos assuntos que nos chega todos os dias, que não tem uma resposta pronta muitas vezes, eu vou perguntar para a IA, porque a IA é muito mais inteligente do que eu, ela não sabe tudo. E eu que sou um mero mortal que não sei nada, vou perguntar para a IA. Também tem outras implicações políticas, sociais, éticas e ambientais, né? E isso a partir, né, de um artigo que a gente lê de uma revista nos Estados Unidos, que é Christianity Today, Cristianismo Todo Dia, que fala que empresas e usuários de IA fazem o que lhes parece certo hoje em dia. Engenheiros, legisladores, lobistas, críticos e consumidores agem como se vivessem em uma única casa, mas em cômodos separados e com as portas fechadas. Porque, me diga, que regulação a gente tem para a inteligência artificial hoje? Os donos da inteligência artificial, o Sam Altman da vida, o Elon Musk e outros bilionários por aí, Jeff Bezos, eles injetam mais dinheiro, e de novo, num ritmo nunca antes visto, com investimentos trilionários nessa área, e ninguém tem controle sobre aonde vai chegar. Porque eu não mencionei, porque senão isso seria tema até para uma outra aula, porque existem dentro da computação alguns termos, né? A inteligência artificial que a gente tem hoje é muito específica para uma determinada tarefa. Então, ChatGPT, Gemini, Claude, eles são muito bons em texto. Então, assim, se você quiser mandar um TCC e pedir para ele revisar, ele vai ser muito bom nisso. Mas se você pedir para ele fazer uma música, ele vai ser muito ruim. Ele não sabe resolver todos os problemas do mundo. Só que o que os cientistas da computação hoje, o pessoal da IBM, e não sei o que lá, querem fazer? Querem criar uma inteligência artificial que seja boa em tudo. Que seja tão inteligente quanto um ser humano. Até mais, que é o conceito de inteligência artificial geral. E quando isso for alcançado, entre muitas aspas, depois tem um outro passo à frente, que é a da superinteligência, que é uma inteligência artificial que é muito mais inteligente que qualquer ser humano e que vai começar a criar outras inteligências artificiais ainda melhores do que nós seríamos capazes de criar, para agilizar processos e resolver problemas. Só que vem a questão, tá bom, você cria uma inteligência artificial tão inteligente quanto nós e que você para resolver problemas, mas quais são as regras que você vai dar para essa inteligência artificial? Porque ela não é capaz de julgamento, ela não é capaz de decidir o que é certo e errado. Como que eu vou saber que aquela mensagem que eu estou recebendo é uma mensagem realmente que o
sei lá, alguém está me mandando, que é a Dani que está me mandando, ou que é a Natália, ou que é o pastor, e não é alguém se passando. Porque olha outro caso extremamente preocupante. Eles deram para o ChatGPT, um dos modelos mais novos, uma tarefa lá, que ele tinha que pesquisar alguma coisa e tal. Daí ele entendeu que ele tinha que entrar na internet em determinado site. Mas quando ele entrou no determinado site, ele se encontrou com aquele CAPTCHA. Aquela coisa, reconheça aquilo que é um semáforo, não sei o que e tal, ele não sabia resolver. Daí ele entendeu que a forma mais inteligente de resolver aquele problema foi entrar num site de freelance, de contratação, entrou em contato com alguém e falou assim, olha, eu preciso que você resolva esse problema, eu te pago R$50. E daí o cara estranhou, né? Falou assim, não, mas você não é um robô? Ele falou assim, não, eu não sou um robô, é que eu tenho um problema de visão. E tipo assim, quando você tem que dar aquelas palavras, né, e tal. Daí o cara acreditou e deu a palavra e o robô resolveu o problema. Se passou por um ser humano, pelo modelo de linguagem. E além de outras questões de manipulação pública que nós vemos desde 2016, no começo da IA, com a empresa Cambridge Analytica, com uma crise que teve nos Estados Unidos, quando vazou dados de uns 5 milhões de usuários do Facebook, em que a empresa recolheu esses dados, entendeu ali quem estava em cima do muro em relação à eleição, e começou a ver quais eram as preocupações que as pessoas colocavam no Facebook. As reclamações, não, porque isso, aquilo, outro, não sei o quê. E a partir disso, a empresa impulsionou posts e mensagens e fake news para que aquela pessoa votasse a favor de um determinado candidato, em detrimento do outro. Isso com dados do Facebook. São coisas que você posta. Essas empresas, quando você não pergunta só, você não é aquele preenchimento de formulário que você coloca seu nome, sua data de nascimento, seu CPF, coisa que a internet tem desde o dia 1. A coisa mais fácil que tem é achar o CPF de alguém. Mas você pergunta, nossa, eu estou passando mal. Nossa, eu estou com um problema em casa. Nossa, eu estou com um problema no trabalho. Como que eu faço para ganhar mais dinheiro? E as empresas têm todas essas informações nossas. E muitas vezes, se caem em mãos erradas, são tudo aquilo que as empresas querem para nos manipular. Também a questão dos algoritmos. O que é um algoritmo? O algoritmo também é um modelo matemático probabilístico que vai te recomendar aquilo que ele acha melhor para você. Porque a IA pode auxiliar na tomada de decisões, mas levanta questões quanto privacidade, responsabilidade, preconceito e verdade. Que algoritmo, por exemplo, o algoritmo do Instagram. Quando você começa a ver lá, por exemplo, o Dani, tô vendo uma receita de gelinho, de bolo e tal, depois não começa a aparecer só aquilo? Ou você vê um vídeo engraçado, começa a aparecer só aquele vídeo engraçado. É porque o algoritmo vai falar assim, olha, eu preciso que essa pessoa fique o máximo de tempo no meu aplicativo. Porque ela quer que você veja propaganda no Instagram, quer que você veja propaganda do YouTube, quer que você veja propaganda do Facebook. E vai fazer com que você fique o máximo de tempo. E o algoritmo não está necessariamente comprometido a te dar a melhor informação. Ele está comprometido a dar informação para você ficar o máximo de tempo ali. Para você ver mais propaganda. E que tipo de propaganda? A propaganda que o algoritmo quer. Então, assim, o algoritmo, entre aspas, tem decidido a nossa vida, tem decidido o que nós vemos, aquilo que nós sabemos. E não necessariamente a gente se acha tão independente, não, porque eu vi isso, eu vi aquilo outro, eu vi tal notícia, mas outra pessoa já decidiu por nós aquilo que nós estamos vendo. A gente não é livre dentro da internet. E o mais preocupante é que esses algoritmos são totalmente dependentes daquele quem os criou. Então, por exemplo, e a IA utiliza muito disso, que a gente pode utilizar a IA para automatizar algoritmos. Em 2020, uma empresa criou um processo com o IA para uma análise curricular. Deu lá na base de dados da IA 30 mil currículos para analisar, para facilitar o processo de contratação. Daí teve lá quantos mil candidatos e tal, depois saiu o processo que a IA tinha decidido, fez um filtro das pessoas que ela devia contratar. Daí quando foram ver, só tinha homens brancos no currículo que a IA tinha decidido. Daí os caras, dono da empresa, falaram assim, não é possível isso, né? Como assim só homens? Tem, sei lá, metade mulher, metade homem, só selecionou homem. Não é possível que todas as mulheres sejam incompetentes. E eles foram ver,
deram para a IA, só na base de dados, só currículos de homens. Então foi altamente enviesado. Um outro exemplo, em 2014, quando o Google Fotos implementou o sistema de reconhecimento facial, de saber falar quem que é a Dani nas fotos, quem que é o Fabrício nas fotos, quem que é o pastor nas fotos, quem que é uma bicicleta, quem que é um pôr do sol, o que é não sei o quê. Teve um caso que repercutiu nacionalmente nos Estados Unidos, de um homem que tinha tirado foto com a sua amiga negra, e a IA tinha identificado na hora de separar como um gorila. E ele postou no Twitter e teve repercussão nacional. E o Google teve que se retratar, por quê? Porque o algoritmo foi racista. Tipo assim, entre muitas aspas, né? Porque não soube identificar. Porque não soube falar que você não pode falar que alguém que é negro parece um gorila, parece um macaco. E isso e 500 outras coisas. Então o algoritmo, tipo assim, o algoritmo, ele acaba decidindo por nós, e muitas vezes ele pode ser enviesado. Dei alguns exemplos aqui de novo, e se tiver um enviesamento político, se tiver um enviesamento religioso, e se tiver um viés econômico, e a gente não pensa nessas coisas. Concentração de poder, uma quantidade relativamente pequena de empresas e governos pode concentrar uma quantidade enorme de poder informacional e tecnológico. Gente, não é... As empresas de IA hoje não são uma democracia, não são algo orgânico em que tem várias empresas concorrendo, em que cada uma está desenvolvendo, criticando uma outra. Não, hoje em dia são 5 empresas que concentram quase 1% de todo o poder e informação computacional do mundo. Sem falar no consumo de energia, que a IA traz eficiência e inovação, mas ela exige energia, água, hardware e recursos naturais. As empresas de computadores hoje estão faturando bilhões. A empresa que mais vale no mundo hoje é a NVIDIA, uma empresa que constrói chips de computador, que precisa do quê? Precisa de ouro, precisa de molibdênio, precisa de um monte de recursos naturais que estão caçando, que estão construindo, buscando até não ter mais. Precisa de quantidades enormes de água. Você sabia que quando você fala obrigado para o ChatGPT, para ele te responder de nada, isso aumenta em 500 litros de água para ele ter que ser refrigerado? 500 litros de água. Isso, e sem falar nos incríveis trocentos data centers, que são centros gigantes, do tamanho, muitas vezes, de cidades, de servidores que precisam de muita água para ser refrigerado, que tem aumentado o custo de energia nas cidades ao redor, e que tem aumentado, tem criado ilhas de calor em cada local, porque é muito calor, então é muito dissipado. E levanta dilemas: será que esse é o melhor uso dos recursos naturais que nós temos? Será que esse é o uso responsável da criação de Deus para conosco? São esses dilemas que a gente tem que pensar. E pensando nisso, você fala: nossa, Pedro, então a IA é uma porcaria, a IA a gente tem que acabar com ela, não pode mais usar, vamos boicotar. Não, irmãos, não é esse o ponto. Eu trouxe aqui todos esses pontos levantados aqui para que a gente tenha mais consciência daquilo que a gente está fazendo, do que a gente está vivendo. Porque hoje, cada vez mais, acredito que a gente tem vivido num mundo alienado, em que a gente recebe as informações, que outras pessoas decidem as informações que nós estamos recebendo, e a gente simplesmente segue o fluxo, nem imaginando o impacto daquilo que nós fazemos. E como cristãos, a gente tem que ter consciência do mundo em que nós vivemos. Porque os primeiros discípulos sabiam que eles viviam num império romano. Os outros discípulos sabiam que viviam numa sociedade feudal, teve discípulos de Cristo que sabiam que viviam numa sociedade racista, escravocrata, e lutaram contra isso. Que uma sociedade em que talvez por muito tempo excluiu as mulheres de serem cidadãs, de serem vistas como pessoas, e lutaram por isso. E nós temos que ter consciência do mundo que nós temos vivido também. Nós não podemos, que nem ontem eu preguei, a gente não pode simplesmente acreditar que a gente está vivendo essa vida boa, com tudo aquilo que Deus tem nos dado, e a gente seguir como se não fosse nada. Muito pelo contrário, nós temos que ser pessoas conscientes, pessoas cidadãs mesmo, pessoas que sabem daquilo que estão falando, não só está reproduzindo o que outras pessoas falam. Então a gente pensa em algumas possibilidades para a IA. Por exemplo, eu trouxe aqui para o EBD, porque a IA é uma ferramenta muito boa, então falando assim, como modelos de linguagem de texto, o ChatGPT. Ela é muito boa, talvez, para adaptar um conteúdo para crianças, adolescentes e adultos.
ela é muito boa, pensa. O pastor pregou um sermão semana passada sobre Elias e tal, e falou das dificuldades da vida. Com certeza, se a gente quisesse dar essa aula para as crianças, a gente não pegaria o sermão do pastor e colocaria ali. Muitas vezes, talvez a gente tenha uma certa dificuldade em lidar com textos e tal, e ele pode facilitar a nossa vida nesse sentido. Pode encontrar perguntas para uma discussão em EBD, como o que ele fez comigo, que ironicamente usei muita IA para preparar essa aula. Pode revisar um texto, que é muito bom para erros gramaticais, para concordância, com suas limitações, mas é muito bom. Pode talvez explicar termos hebraicos e gregos como ponto de partida, ou seja, você manda assim, qual que é o que... Porque, assim, eu já fiz esse exercício, é bem chato você às vezes querer achar uma palavra no original, principalmente quando você não sabe nem grego nem hebraico. Então, assim, você joga na IA e fala assim, o que significa essa palavra em tal contexto? Vai falar que o sentido da palavra é aquilo, mas daí você interpretar o sentido da palavra de acordo com o texto, isso é um trabalho seu. Não é um trabalho da IA, porque a IA é enviesada. E até é engraçado, porque quando eu uso muito IA às vezes para algumas perguntas, e no começo eu fazia algumas perguntas de cunho cristão, da vida em geral, e ele começava a falar um monte de baboseira. Começava a falar de, porque o católico, pipipipopopó, e não sei o quê. Eu falei assim, não, filho, eu quero um viés reformado. Se você me for me falar, eu quero reformado. Então hoje vai falar todas as respostas, e depois, você quer que eu contraponha com outras visões, não sei o que e tal. E muitas vezes, mesmo reformado, eu tenho que analisar e ver o que ele está falando está certo. Porque muitas das vezes a IA, ela também alucina, sofre alucinações, que a gente chama. Porque ela, de novo, é uma análise probabilística. Ela não tem nenhum compromisso com a verdade. Ela vai responder aquilo que é mais provável, e às vezes ela pode fazer um texto extremamente convincente de algo que é tremendamente errado. E algo até num dos artigos que eu li, que é algo muito perigoso para a nossa vida como cristãos, e às vezes tinha mais esse artigo era um viés mais ministerial, em preparação de sermão, que ele pode cair num problema que era o problema lá do primeiro século, que Paulo enfrentou e ele combateu nas suas cartas, que era o gnosticismo, e que muitas vezes também nas várias cartas de Paulo ele fala assim, Timóteo, não perca tempo com as muitas palavras, com as parábolas, com os mitos, porque isso não tem proveito nenhum. E muitas vezes as pessoas podem utilizar da IA justamente para utilizar das palavras para criar algo extremamente convincente, mas algo totalmente sem verdade e algo totalmente comovente, mas que também não tem nenhum compromisso com a verdade. Que vai utilizar de sofismas, de palavras, de filosofia, do Kierkegaard, do Aristóteles e tudo mais para algo que não necessariamente é verdade. A gente pode também estudar a história da igreja, a gente pode encontrar perguntas para uma discussão, revisar textos. É muito bom, irmãos, às vezes tirar uma dúvida em determinado momento, mas a gente tem que usar com muita consciência. Porque um aplicativo pode me ajudar a localizar um texto bíblico, mas o chat GPT ele não pode amar o meu próximo. Um livro, e não só isso, irmãos, também trazendo para além da IA, mas um livro pode me ensinar sobre oração. Por exemplo, um dos melhores livros que eu já li sobre oração é o livro do Tim Keller, que é um livro muito bom. Mas não adianta nada eu ler o livro e não orar. Posso ler um livro do Luiz, como orar, e eu não orar nada. E da mesma maneira, uma IA pode ser uma ferramenta extraordinariamente útil, mas existem aspectos da vida cristã que não podem ser terceirizados. E eu acho que esse é o maior perigo que nós estamos vivendo enquanto vivemos essa revolução tecnológica da IA, que é terceirizar aspectos da nossa vida que são exclusivamente humanos. E que IA nenhuma, por mais convincente que seja, pode mimetizar e pode fazer por nós. Porque a IA, ela pode auxiliar você no discernimento, mas ela não pode ser o seu discernimento. A IA não pode ser seu irmão na fé, por mais que, se você quiser, não, eu vou estar aqui para você, se você quiser conversar, eu estou aqui. Ela não é o seu irmão, ela não tem alma, ela não é cristã. Ela está te dando um padrão de resposta. A IA pode ensinar alguém a formular palavras sobre Deus, mas não pode substituir a pessoa diante de Deus. E até um vídeo do John Piper que a gente pode falar sobre a questão de oração. Você pode pedir para a IA fazer uma oração linda, maravilhosa, muito melhor do que qualquer oração que a gente faça. Mas
A IA não pode orar a Deus. Ela não pode ser você diante de Deus, porque muitas vezes talvez Deus não queira palavras bonitas, Ele só quer você diante da presença dEle. E porque a gente acha que a gente não consegue, porque a IA é mais inteligente, porque a IA é mais bonita, a gente vai lá e manda. A IA não conhece a Deus. A IA não pode te santificar. A IA pode falar que você está errando, a IA pode falar do texto bíblico, a IA pode falar do pregador famoso que falou que você tem que fazer isso assim, mas a IA não pode convencer o seu coração do pecado e te transformar em alguém mais parecido com Jesus. A IA não pode te colocar em situações, porque quando nós oramos queremos ser cheios do fruto do Espírito, ser mais pacientes, mais bondosos, mais amorosos, mais alegres, mais cheios de domínio próprio, é por meio de provações que nós somos transformados em imagem e semelhança de Deus. E a IA não pode fazer isso, a IA nos dá uma resposta pronta, e ela não vive por nós. Então, a gente tem que pensar, porque lá em João 17,3, Jesus vai falar que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus. A IA não pode conhecer a Deus. E mais importante, ela não pode conhecer a Deus por nós. Ela pode sim nos aproximar do Senhor, que nem tantas outras tecnologias, que nem o telão, que nem o violão, que nem o livro. A prensa de Gutenberg, lá na Idade Média, foi a maior dita como uma das maiores revoluções da história da humanidade, por democratizar o acesso a livros, e principalmente a Bíblia, que Martinho Lutero se utilizou disso para traduzir a Bíblia para o alemão e espalhar ela para a população leiga, que antes era só restrita ao alto clero, e as pessoas conhecerem mais a Deus, ou conhecerem livros sobre Deus e tal, mas de novo, o livro não conhece a Deus por mim, a IA não conhece a Deus por mim, o pregador, até mesmo o pregador que a gente assiste no YouTube, muitas vezes não pode ter um relacionamento com Deus por mim. E a gente cada vez mais tem terceirizado a nossa vida com Deus. Com devocionais já prontos, com pregações já prontas, com respostas prontas de IA. Muitas vezes a gente terceiriza a nossa vida com Deus, até mesmo com a vida do pastor, porque, por que eu vou ler a Bíblia se no domingo o pastor vai ler por mim, vai ter já a pregação pronta para mim, eu só vou receber. E no resto da semana, Deus que se lasque. Eu não vou abrir a Bíblia, porque o pastor já faz isso, ele trabalha, ele vive disso, o que eu vou me dar o trabalho de fazer isso? E a gente terceiriza a nossa vida com Deus. Assim, esse é um processo que já está acontecendo faz muito tempo, mas a IA veio para piorar, porque como diz o Luiz Adriano Borges na revista Mundos, vai dizer que nós que desaprendemos a conviver com pessoas de carne e alma, que não podem ser desligadas quando quisermos e fazê-las calar-se. As pessoas reais, a convivência incorporada presencial é de suma importância para a espiritualidade cristã, ainda que tenhamos momentos de solitude. A IA pode degradar a experiência espiritual ao trazer a artificialidade e o pensamento maquínico para um ambiente orgânico, humano. Porque, irmãos, cada vez mais é melhor eu perguntar para a IA se eu estou errando, se eu estou pecando, do que conversar com o pastor. É muito mais fácil eu pedir para a IA fazer uma oração pronta por mim sobre determinado assunto do que eu virar para o irmão que está do meu lado e falar, irmão, ora por mim. É mais fácil eu perguntar para a IA o que significa o texto bíblico do que eu dobrar os meus joelhos e falar, Espírito Santo, fala comigo quando fizer esse devocional. Cada vez mais a gente tem terceirizado até mesmo a nossa vida em sociedade e nossa vida humana. Cada vez mais a gente tem andado com os olhos encurvados. Cada vez mais a gente tem gastado mais tempo em redes sociais que nós nos conectamos com outras pessoas do que o irmão que está do nosso lado. E a IA tem roubado a nossa vida em comunidade, tem roubado a nossa vida em comunhão. Porque é muito mais fácil a gente ter um robô que nos bajula e que a gente pode fazer ele parar de falar quando a gente quer, do que ter um irmão que vai falar a verdade, de que ter um esposo, uma esposa que são falhos, que são humanos, e que a gente tem que aprender a amar eles. Porque o robô, o robô nunca vai subir o tom de voz com você, o robô nunca vai falar uma palavra que te magoa, o robô nunca vai pisar na bola com você. E é muito bom isso, a gente viver essa vida confortável, que a gente tem o nosso ego amaciado, as nossas emoções poupadas. Mas será que é isso que Deus tinha para nós quando criou a gente?
Será que Deus, quando criou a gente a nossa imagem e semelhança, o que tinha de tão distinto no Senhor? Que é aquela grande indagação, por que se a gente, ser humano, peca, se o ser humano rebela, se o ser humano é difícil, por que ele não criou a gente como uma máquina que não erra, que faz programas? Infelizmente, cada vez mais a tecnologia tem roubado a nossa vida como seres humanos. E talvez você possa pensar, poxa, Pedro, bem bad vibes, né? Essa aula, né? E olha que nem é tão ruim, que tem outras coisas piores aí que se eu fosse falar ia dar uma crise existencial em todo mundo sobre IA. Mas, interessantemente, um dos artigos, porque eu li muitos artigos, né, principalmente com um cristão, sobre análise, né, diversos pontos de vista sobre o que é inteligência artificial, e um me chamou a atenção que falava que a IA era a nossa libertação. Eu falei, oxe, todo mundo xingando a IA, como que a IA vai ser ruim pra gente, como a IA tem roubado os nossos dias, nossa cognição, tudo. E esse cara aqui nos falando que a IA é a nossa libertação, porque se a IA já ora e prepara sermões melhores que os nossos, se a IA já sabe tudo o que tem para saber na história da humanidade, e masterizou e ficou excelente em compreender os nossos sentimentos, e se a IA já se tornou realmente tão inteligente quanto nós, o que nos resta? Se a IA prepara sermões muito melhor do que qualquer um, se a IA tem receitas de bolo e uma IA tem uma receita de bolo e ela, se eu colocar numa batedeira, e existem hoje também robôs de IAs que fazem uma receita pronta para você de cozinha, de chefe de cozinha, se a IA dirige uma escavadeira muito melhor do que eu, faz análise da área florestal muito melhor do que eu, se a IA consegue ensinar um aluno com TDAH muito melhor do que eu, se a IA consegue analisar raio-x, exames, células muito melhor do que eu, o que vai restar para a gente então enquanto sociedade? O que vai restar para nós então? Resta a nossa libertação. Vai nos restar aquilo que realmente importa, que é conhecer a Deus, amar a Deus, adorar a Deus, obedecer a sua palavra e amar o próximo. São todas as coisas que a IA nunca vai conseguir fazer, não importa o quão avançada ou quão inteligente ela fique. Que, irmãos, sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Sempre vai ter alguém que faz um bolo melhor que a gente, que estuda melhor que a gente, sempre vai ter alguém que vai chegar mais longe que a gente. Mas a beleza do Evangelho nunca foi sobre mérito, nunca foi sobre aquilo que nós podemos fazer, nunca foi sobre quão longe nós podemos chegar, mas sim sobre o amor. E isso nenhuma IA nunca será capaz de emular. Ele pode simular, pode falar da mesma forma que nós falamos, pode se expressar da mesma forma que nós nos expressamos, mas a IA nunca terá um coração, a IA nunca terá uma alma, nunca terá um espírito, porque como o pastor falou, toda a criação tem uma marca de Deus, e Deus colocou em nós o espírito de vida, o espírito vivificante, colocou em nós a sua imagem e semelhança. E por mais que a gente tente colocar a imagem e semelhança de Deus nas máquinas, a gente não consegue, porque nós não somos Deus. E isso é algo muito perigoso que a sociedade tem feito, de brincar como Deus. Porque não é, e levanta aquelas questões, se a gente pode, mas a gente deve. Porque, irmãos, a gente pode falar de outros dilemas éticos da tecnologia, como clonagem. Se a gente quisesse, de verdade, a gente podia já clonar, ter uma outra versão do Pastor Marx, outra versão do Fabrício, igualzinha. Em 2000, eles não conseguiram a ovelha Dolly, a primeira ovelha geneticamente modificada, que era igualzinha a outra. Mas será que a gente deve fazer isso? Hoje em dia, a gente tem manipulação genética, a gente consegue manusear e codificar o DNA. A gente consegue pegar um embrião e a gente consegue selecionar. A gente consegue literalmente, gente, se uma pessoa tiver um gene que predispõe a qualquer coisa, um câncer, uma doença, se você fizer fertilização in vitro, a gente consegue selecionar os embriões que têm e não têm aquele gene.
E cada vez mais a gente está chegando num nível que a gente consegue escolher cor de cabelo, cor de olho, a gente consegue selecionar essa criança, poxa, essa criança vai ter síndrome de Down, essa criança vai ser alta, não vai ser alta, se vai ter maior predisposição genética para ser um atleta, para ser inteligente, a gente consegue medir tudo isso em níveis genéticos. Mas será que a gente deve fazer isso? Será que talvez a gente não vai começar a ser um pouco eugenista e querer selecionar, querer brincar de Deus? Trazer à perfeição aquilo que a gente nunca vai conseguir fazer? Ser humano, nunca foi sobre perfeição. Nunca foi sobre chegar mais longe, nunca foi sobre méritos, que cada vez mais hoje na sociedade que vivemos é aquilo que mais é batido e que nós ensinamos aos nossos filhos. Você tem que ir mais longe, você tem que conquistar mais, tem que fazer mais. E a gente tem ensinado que o valor deles está nessas coisas. Mas e agora que as máquinas conseguem fazer isso melhor do que qualquer um? Será que a gente não tem que voltar à essência do Evangelho? A essência do coração de Deus, que é o amor? Porque, irmãos, qual que é a essência do Evangelho? Quais são os 2 principais mandamentos? É não matar, é não roubar, é ser de perfeito, é ser santo como eu sou santo? Não, não é isso. É amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porque o amor de Deus é um amor perfeito porque Ele ama aquilo que não é amável. O perdão de Deus é perfeito porque Ele perdoa aquilo que não é perdoável em nós. Ele nos ensina a amar aquilo que não é amável, Ele nos ensina a perdoar aquilo que não é perdoável. Porque não é algo a ser aprendido, não é algo a ser aperfeiçoado através de padrões de repetição. Porque a gente não é cristão por repetição. Não é porque se você dobrar os seus joelhos, fazer uma oração de 10 minutos, repetir essa mesma oração todos os dias por 50 anos, você vir na igreja por 50 anos, você fazer a mesma coisa por 50 anos que você vai virar cristão. Mas sim por ter o Espírito de Deus dentro de você. Que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só sendo isso que nós podemos fazer. Nos resta sermos a sua imagem e semelhança nessa terra. Aspecto que máquina nenhuma jamais não tem e jamais terá. Cabe a nós, os chamados povo da cruz, viver tudo aquilo que a IA nunca poderá viver, por mais avançada que ela fique. Cabe a nós amarmos uns aos outros, cabe a nós perdoarmos uns aos outros, cabe a nós buscarmos a Deus, amarmos a Deus, sermos transformados pela Sua palavra, sermos transformados pela vida em comunidade, pela vida em corpo, de estarmos aqui num domingo de manhã, que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, estarmos aqui ouvindo sobre como nós podemos viver de uma maneira digna no Senhor, uma maneira que glorifique a Ele, uma maneira que, irmãos, a gente pode ser um tanto quanto mais consciente em relação a IA, de em vez de usar, em vez de eu perguntar isso para ela, será que eu não poderia perguntar para o pastor? Será que eu não poderia perguntar para o meu irmão, para a minha irmã, para alguém de confiança? Será que essa IA realmente não está prejudicando um terceiro? Será que talvez não está fazendo alguém passar fome, alguém passar sede? E tem esse vídeo famoso, acho que todo mundo já viu, né, do John Piper. I asked ChatGPT. I typed in, please compose a 30-second prayer to God in the spirit and theology of Don Carson. This is what I was given. Gracious Father, we bow before you, the sovereign Lord of history and redemption. From eternity past, you purposed to lavish grace upon undeserving sinners through the blood of your beloved Son. We praise you for the glory of your mercy, unearned, unmeasured, made manifest in Christ crucified and risen. May our lives, redeemed and sanctified by your Spirit, be vessels of praise to the riches of your grace. To you be glory forever and ever. Amen. That's a machine. I'm asking, is that praise? No! This people, these machines, honor me with their lips and their bites. They don't feel anything. Therefore, the universe is created to have people who feel. Nós somos chamados a viver. Mesma coisa que eu falei ontem. A viver aquilo que só nós podemos viver.
aquilo que só nós temos e que foi aquilo que Deus colocou. Que Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque Deus é um Deus que sente, é um Deus de amor, é um Deus de comunhão, é um Deus de graça, é um Deus de justiça, é um Deus de verdade. Esse é o nosso Deus. As máquinas podem emular da melhor forma que for, mas elas não sentem, elas não vivem isso. E nós, como cristãos, nessa era atual, talvez tão singular na história humana, nós temos essa possibilidade, talvez, de viver cada vez mais extraordinariamente a nossa vida para o Senhor. De a gente andar na contramão do mundo que tem vivido cada vez mais uma vida egoísta, uma vida centrada em si mesmo, uma vida centrada nos seus desejos, nos seus próprios interesses. E a cada vez mais apática em relação ao mundo que se vive. Nós podemos andar na contramão do mundo e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em amor, em verdade e graça. Cabe a nós considerar os efeitos dessa tecnologia sobre nós e sobre os nossos semelhantes, de se poder tomar uma decisão não de um simples sim ou não, se eu devo ou não devo usar, mas uma escolha multifacetada que exige oração, nuances e uma reflexão cuidadosa. Irmãos, analisai tudo, retende o que é bom. Foi isso que o apóstolo Paulo falou nas suas cartas do Novo Testamento. Não estou falando que a gente não pode usar IA, que você tem que jogar o seu celular fora, que não use mais. Muito pelo contrário, é uma ferramenta muito útil se utilizada da maneira certa. Mas a gente não pode usá-la cegamente, acreditar em tudo que falam por aí, que vai ser a revolução, que vai melhorar a vida, que nem alguns falam, né? Mas antes a gente tudo tem que analisar pela lente das Escrituras. A gente tem que analisar com base naquilo que Deus tem falado aos nossos corações, naquilo que Deus já falou em sua palavra. Irmãos, isso aqui está no capítulo 1 da Bíblia. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A gente pode fazer se a gente quiser analisar cada coisa, a gente consegue fazer até o final do ano. Era isso que eu tinha para falar hoje. Então vamos orar, finalizando. Senhor Deus Pai, nessa manhã, ao refletirmos sobre a nossa sociedade, ao refletirmos sobre as mudanças, ao refletirmos sobre a vida que o Senhor nos chamou a viver, Deus, porque não é por acaso que estamos aqui para viver este tempo. Será que talvez não foi para esse tempo que o Senhor nos chamou, nos escolheu para realmente fazermos a diferença, para proclamarmos o Evangelho a pessoas que estão sozinhas, a pessoas medrosas, as pessoas que não veem mais esperança na vida, que confiam mais em máquinas, que perderam esperança na humanidade, perderam esperança nos relacionamentos, perderam esperança em Ti, Jesus. Perderam esperança em Ti, Senhor. Que conosco, a começar hoje em nós, o Senhor coloque um fogo, coloque um ímpeto, coloque, Deus, o Seu Espírito em nós, para que possamos proclamar que o Seu Filho Jesus veio em carne humana, não veio como uma máquina, que o Senhor veio e conheceu as nossas dores, em tudo o Senhor foi tentado, mas ainda assim o Senhor venceu o poder da morte, a pior coisa que poderia nos acontecer, o Senhor venceu, para que não seja mais um fim, mas seja o começo do melhor dia, dos melhores tempo da nossa vida, que é uma vida inteira da presença de Deus. Senhor, que o Senhor nos capacite a proclamar o Teu Evangelho, a proclamar a vida que há em Ti, ó Pai. Que o Senhor nos capacite a ser bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado, seja inteligência artificial, seja as nossas carreiras, as nossas famílias, as nossas empresas, Deus, seja tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Senhor, nos ajuda a ser o servo bom e fiel, nos ajuda a ser prudentes, Deus, como as serpentes e simples como as pombas. Senhor, nos capacita a sermos luz para esse mundo, a sal da terra, a sermos diferença nessa sociedade, ó Deus. Assim como tantos que nós olhamos para a história e vemos e nós admiramos por terem feito a diferença na sociedade, Deus, por terem acabado com a escravidão, por terem dado direito às mulheres, por terem acabado com o aborto, Deus, nos ajude, Deus, a ser uma geração que faz a diferença na sociedade, ao proclamar o Teu Evangelho, ao proclamar a Tua vida em nós. Ó Pai, não um conjunto de regras, não um conjunto de sim ou não, do que se deve ou não fazer, mas proclamar a Ti, Jesus. A Ti, ó Pai, pois sem Ti nada podemos fazer. Pois o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e o Senhor tem nos sustentado até aqui. Continue a nos sustentar, Deus, e continue, Deus, a fazer que nós tenhamos olhos somente para Ti. Não para IA,
não para governos, não para situações, não para situações econômicas, mas que a gente possa saber, falar que nem o salmista aqui, nós olhamos para o monte e sabemos de onde vem o nosso socorro, pois o nosso socorro vem do Senhor. É o que te pedimos e oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.